Bom, a obra de hoje é Terras do Sem Fim, do Jorge Amado, obra que está saindo da lista das leituras obrigatórias da URGS. E lembrar aí que o Jorge Amado ele teve algumas fases em sua carreira, e alguns delimitam em 4, outros em 2 aí. Mas se formos olhar por 2 fases apenas, a primeira seria essa do romance proletário, né, em que o Jorge Amado ele é vinculado ao Partido Comunista, totalmente vinculado à esquerda, e faz um mundo dividido entre heróis e vilões. Qual é o detalhe aí? Os heróis do Jorge Amado são sempre a classe marginalizada, que ele acaba idealizando, enquanto que os vilões são os poderosos, né, principalmente o pessoal do dinheiro. E esses heróis do Jorge Amado, a classe marginalizada, eles meio que passam por um esquematismo psicológico. Eles começam alienados, passam por um processo de conscientização e depois fazem uma espécie assim, de ação política, ação social. Ou seja, o Jorge Amado ele cria heróis positivos nessa primeira fase, que é chamada também a fase do engajamento, do romance panfletário. Até porque o Jorge Amado ele surge nesse mundo chamado do romance de 30, que é a segunda fase do modernismo brasileiro, que tem por principal característica a denúncia, a crítica social, fazer esses romances verossímeis, realistas, mas com fundo social. Todos politizados nessa fase do romance de 30 aí. O Cacau aparece, a Bahia forte como sempre, né? E algumas obras aí foram O País do Carnaval de 31, a estreia do Jorge Amado, Cacau de 33, Suor de 34, Jubiabá de 35, aí tem algumas complicações, vai preso, aí ele faz em 15 dias apenas o Mar Morto, tá? E depois em 37 outros problemas, né, que mais de 3 mil obras do Jorge Amado são queimadas em praça pública, o que acaba gerando nele um grande nome, uma grande curiosidade sobre a obra dele. Ele é, na verdade, o primeiro grande autor a ganhar dinheiro com a literatura. Bom, aí você tem a segunda fase, que é a fase do desengajamento, onde o Jorge Amado teve alguma desilusão política com o regime comunista. É a fase que marca o fim do esquematismo psicológico, o fim do mundo dividido entre heróis e vilões. Aqui o mundo é mais focado no que a gente chama de pitoresco, as mulheres sensuais dele, os costumes populares, e o início dessa segunda fase é em 58 com a Gabriela Cravo e Canela, que acaba marcando o fim do coronelismo. Depois temos Dona Flor e seus dois maridos em 66, Tieta do Agreste em 77 e vai embora. Pergunta é, em qual fase então pertence, a qual fase pertence o Terra do Sem Fim? Pertence à primeira, mas cuidar aí, tá? Ele é um romance de exceção dessa primeira fase, porque ele é um romance histórico, é um romance regionalista, mas principalmente violento sobre a exploração do cacau. E ele acaba marcando esse forte poder dos coronéis, aí o coronelismo está muito forte. E a obra é escrita em 42, mas é lançada em 1943, mas cuidar aí, ó, as ações se passam no início do século XX em Ilhéus. O foco narrativo é terceira pessoa, e essa obra aí é regionalista e histórica. Bom, vamos aqui ao prefácio. O Jorge Amado diz que, enfim, vai bater um papo com nós leitores e diz que escreveu um romance violento sobre o tema do cacau 10 anos antes, né, que é o romance Cacau. E que nesse interregno, nessa pausa de 10 anos, agora em 43, ele viveu a esperança e uma certeza de que o dia de amanhã será melhor e mais belo. Muito bem, ele vem falar então essas frases de melhoria aí, e aí ele coloca um verso extraído do romanceiro popular. Eu vou contar uma história de espantar. Ou seja, ele já antecipa aí o clima violento que foi essa briga pelo cacau. E para fechar, a obra tem um subtítulo que é importantíssimo, que é A Terra Adubada com Sangue. Cuidar bem aí, porque depois será retomado o subtítulo e no final também será citado. Vou passar aqui. Bom, o primeiro capítulo se intitula O Navio. Estamos no início do século XX. Aí tem o apito do navio, várias despedidas, né? Porque o navio está saindo de Salvador em direção a Ilhéus. E ali dentro do navio tem aventureiros, tem prostitutas, tem coronéis, tem trabalhadores. E aí diz assim, enfim, o vento soprou mais forte e trouxe para a noite da Bahia fragmentos das conversas de bordo, palavras que foram pronunciadas em tom mais forte, terras, dinheiro, cacau e morte. Repare nas palavras mais ditas aí, né? Terras, dinheiro, cacau e morte. Bom, aí a gente vai ver alguns personagens que vão aparecer no decorrer da narrativa. O primeiro deles é o Capitão João Magalhães. Ele é um aventureiro, na verdade um ladrão no pôquer, dá golpes, sempre ganha. Inclusive ele fica no navio mexendo no anel de engenheiro que ele ganhou, exatamente de um engenheiro. E esse engenheiro aí, indignado, denunciou o João Magalhães à polícia. E agora o João Magalhães está se tocando para Ilhéus,
fugindo, mas pensando também no dinheiro fácil que dizem que vem por meio do cacau aí. Ele tem um cartão, aí traz escrito ali Capitão Doutor João Magalhães, engenheiro militar. E a todo momento cuidar é uma frase atribuída a ele, né? Porque como ele se acha mais esperto, a todo momento ele olha para situações, vê que ali ele pode ganhar dinheiro e diz: decididamente é enriquecer nessas terras do cacau. O que tem essa frase aí? Ela sempre mostra a sua esperteza em relação aos demais personagens. Outro aí é o Antônio Vitor, que acaba deixando a sua mulher, a Ivone, ele deixa a Ivone grávida e promete que em um ano vai voltar. Diz ele, rico num ano, venho lhe buscar. Mas qual a ideia desse romance, né? Normalmente, quem vai para Ilhéus ou não volta ou acaba morrendo, porque é um romance violento, é aquele romance que tu fica, digamos, preso a um coronel lá. Vou passar aqui. Bom, aí nós temos o coronel Juca Badaró, que está dentro do navio também, que está ali para contratar trabalhadores, matadores e tal, ou seja, angariar os melhores ali pro lado dele. Tem a Margot também, que é uma prostituta, que bancou os estudos de um advogado jovem, um advogado brilhante, que é o Virgílio, e esse Virgílio aí já está lá em Ilhéus a serviço do coronel Horácio. Tem também um velho sertanejo, que não é nomeado, que ele é o pai do Joaquim. E ele não está indo lá para ganhar dinheiro, enfim, né? Ele está indo lá apenas para se vingar da morte do filho. Ele está ali para matar quem? O Horácio. Ficamos sabendo que em Ilhéus, né, tem dois vilarejos adjacentes, que é Ferradas e Tabocas. E cada um desses vilarejos meio que é dominado por um coronel, né? O Ferradas quem domina é o Horácio e Tabocas quem domina são os Badaró. E tudo, na verdade, é meio dividido entre a família do Horácio e dos Badaró. Tem advogados para um, para outro, matadores de um e de outro, jornalistas, dentistas, médicos. Bom, a gente fica sabendo um pouco do coronel Horácio, que vai ser um dos grandes personagens. Ele é um ex-tropeiro que ascendeu socialmente, a primeira mulher faleceu, e hoje ele é casado com a jovem Esther, muito bonita, muito educada, muito fina, e os dois têm um filho que nem aparece muito no livro aí. Bom, vamos agora a dois golpes praticados aí pelos coronéis da época. Lembrando que aqui a gente vive o coronelismo. O primeiro golpe é o chamado cachiche, que é um golpe, é uma espécie de negociata que gira em torno do cacau. Ele é um golpe dado pelos grandes coronéis nos pequenos proprietários na tentativa de, digamos assim, roubar a roça deles. Eles ficam forjando documentos. E se por um acaso os pequenos tentam engrossar o caldo e tal, né, não aceitar esse cachiche, aí nós temos outro golpe que é exatamente a ordem de tocaias. Aí a ordem para matar esses pequenos agricultores aí. A questão da violência a gente vê absurda aí por parte dos coronéis. Tanto que o texto vai dizer, ó, se o cujo é bom no gatilho, passa a vida regalada. Bom, aí enquanto o navio vai navegando, os comandantes dizem, olhando para aquela multidão ali, né, de gente tentando nova vida. Um diz assim, ó, por vezes me sinto como comandante de um daqueles navios negreiros do tempo da escravidão. Aí o outro responde, que diferença há entre o momento de agora e a escravidão, digamos assim, né? Bom, o próximo capítulo aqui, depois de apresentar alguns personagens, o próximo capítulo é a mata. E a gente vai ficar sabendo que existem algumas fazendas importantes, né? A dos Badaró, a fazenda do Horácio, do Teodoro das Baraúnas e do Maneca Dantas. E lembrar aqui que os Badaró eles contam com o apoio do terrível coronel Teodoro das Baraúnas e mandam em Tabocas. Já o Horácio ele tem o apoio do Maneca Dantas e acaba mandando em Ferradas. E o Juca Badaró já antecipa o que é aquele esquema ali das matas de Sequeiro Grande. Ó. E via aquela terra negra, a melhor terra do mundo para o plantio do cacau. O coronel Horácio, nesse primeiro momento, ele tem, não digamos o governo, mas a polícia do seu lado, né? Ele tem uma fazenda chamada Bom Nome. E o coronel Horácio, de novo, ele é cercado de lendas e tal. Alguns dizem que ele tinha o diabo preso numa garrafa e que ele matou a primeira mulher. Até contam histórias de morte, assim, terrível, praticada por ele. Uma vez ele aplicou um cachiche na roça de alguns caras, né? Que é o Altino, Orlando e o Zacarias. E Horácio deixou os três, assim, em contrato de boca, colocarem roça no terreno dele. Mas o que os três querem, na verdade? Queriam um documento passado para o nome deles. Aí o coronel Horácio disse que, na boa, ó, quando for para Ilhéus, eu passo o nome, a fazenda para o nome de vocês, a roça, né? E os três começam a ficar empolgados, enfim, o tempo vai passando, com os cocos de cacau que vão crescendo ali. Mas passam assim 3 anos e nada do Horácio pôr a roça no nome deles. Aí eles ficam, né,
preocupados e tal, começam a ver que de repente pode ter um golpe aí e continua a pedir o contrato. O Horácio acaba se irritando, diz que se por acaso eles não estavam confiando nele, e aí, claro, né, eles dão uma acalmada nos ânimos aí. Mas o tempo vai passando e o Horácio acaba fazendo o golpe mesmo. Ele vende a roça, depois que esses três plantaram, fizeram acontecer, para o Coronel Ramiro. Aí os três ficam muito indignados, né, com a falta de confiança da palavra do Horácio. E o Orlando, um deles, vai até a casa do Horácio, invade a casa do grande coronel e pergunta se é verdade que o Horácio vendeu a roça deles. O Horácio pergunta, sim, e vocês têm a escritura? Aí o Orlando cai na real, vê que ele caiu num grande golpe, né? Aí o Orlando acaba ameaçando o Horácio, dizendo que, ó, se entrarem na minha roça, o Horácio, tu vai pagar por tudo aí. O Horácio continuou, enfim, como o grande coronel, a comer tranquilamente. E aí à noite ele foi lá com seus homens e acabou matando os três. E aí você tem uma cena feroz, né? Porque ele cortou a língua do Orlando, cortou as orelhas dele, o nariz, ainda tirou a calça e capou ele. Ou seja, uma morte violentíssima aqui, né? Passar. Bom, quanto à política aí, quem está por cima são os Badaró. E vocês têm que cuidar que até aos 44 do segundo tempo do livro, digamos assim, quem está por cima são os Badaró. Depois só que vai ter uma mudança e quem vai ganhar essa briga vai ser o Horácio, mas por enquanto os Badaró estão por cima. E o senhor Badaró, ele é o mais velho, ele é considerado o chefe da família, e tem uma diferença aqui quanto ao irmão dele, que é o Juca Badaró, porque ó, ele repugnava no senhor ter de ordenar a morte de homens. Por isso demorava sua decisão, só pronunciava quando via que era o único caminho. Então qual é a diferença que tem entre os dois aí? O senhor Badaró é aquele cara mais ponderado, que é pelo diálogo, que é, enfim, pelas coisas mais sem morte. Já o Juca, para ele, enfim, resolve tudo na morte. Aí qual é o problema que vai girar em torno de todo o livro? O Firmo é um pequeno proprietário de uma roça que tem uma entrada privilegiada para as matas de Sequeiro Grande. E qual é o detalhe? O Firmo não quer vender a sua roça. Aí vem o Juca Badaró e diz lá, ó, senhor, o Firmo não vende a roça. E, enfim, essa roça, como falei, né, ela tem uma entrada privilegiada para as matas de Sequeiro Grande, que são ótimas para plantar o cacau. E aí, já que não dá para aplicar o caxixe, que é esse golpe, já que todo mundo sabe que a fazenda pertence ao Firmo, o único caminho agora apontado por Juca é matar o Firmo, é fazer uma tocaia. Mas já o senhor pensa diferente, ele vai dizer, ó, e nós dois, Juca, é tão diferente um do outro como pode ser duas pessoas no mundo. Tu acha bom matar gente? Cuidem aí, né, que quando os personagens falam, há simulação de fala popular. Eu sei que a URGS não é muito dessa matéria chamada variabilidade linguística, coisa que o Enem pede muitas vezes. Aqui não, mas é rico, a fala é muito rica, o Jorge Amado consegue tirar as três cenas poéticas do texto, bem escritas. E aqui, quando os personagens falam, ele cuida dessa simulação de fala popular aí. Bom, aí a gente vai conhecer um pouco mais do Sr. Badaró. O Sr. Badaró, que é o, enfim, o que toma as decisões da família Badaró, o mais velho. Ele é viúvo. A dona Lídia, né, a esposa dele, faleceu. E ele tem uma filha chamada Ana, que é chamada no livro como Dona Ana, que é uma mulher muito forte, enfim, né? Ora ela é muito doce, ora é muito agressiva. Ela lembra um tanto assim até a Diadorim, do Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa. Vou passar aqui. Bom, aí do lado de fora da Casa Grande dos Badaró, enquanto o senhor Badaró e o Juca discutem sobre a possibilidade de matar o Firmo, estão os dois grandes matadores dos Badaró, que é o mulato Viriato e o negro Damião. E eles são matadores assim a sangue frio, tanto que costumam fazer até aposta, uma coisa meio cruel assim, de que lado o morto vai cair se tomar um tiro e estiver no cavalo, ou seja, vai cair para a esquerda ou para a direita. Então para eles a morte é algo simples na vida. E o Damião, o negro Damião, é a melhor pontaria ali. Ele tem a fama, o nome dele sai em jornais. Tanto é que dizem, ó, tiro do negro Damião era caixão encomendado. Só que o Damião, ele vai sair muito perturbado, e pela primeira vez ele vai sair muito perturbado com o que ele ouviu do senhor. Exatamente aquelas palavras, se o Juca não sentia nada por dentro quando matava alguém. E qual é a ideia do Damião, né? Sua profissão era matar. Damião nem sabe mesmo como começou. O coronel manda, ele mata. Aí a gente vai ficar sabendo um pouco mais do passado do Damião. Na verdade, ele matava por um coronel chamado Clementino.
mas o coronel Clementino acabou denunciando o Nego Damião, e o Nego Damião fugiu para os lados do Badaró, e desde esse dia o senhor Badaró o protegeu, o acolheu, e ele virou o matador dos Badaró. E para o Damião, o senhor é como se fosse um deus na terra. Aí o Damião continua a lembrar da fala do senhor Badaró. Tu acha bom matar gente? Tu não sente nada por dentro. Nada, nada por dentro. Mas o Nego Damião está sentindo e pela primeira vez. Bom, só para ter uma ideia do Nego Damião, as mulheres elas meio que se escondem quando vê o Damião. Outras prostitutas não querem nem dormir com ele. E as únicas pessoas que brincam com ele são crianças, porque gostam dele, até porque não entendem ainda nada da vida, digamos, né? E agora ele está se preparando para quê? Para matar exatamente o Firmo, que é casado com a Dona Teresa, e iria ficar pensando, pô, imagina se a Dona Teresa estiver grávida, seriam na verdade aí não seria uma morte, seriam 3 mortes, né? Porque é uma mulher que conversa com ele, é uma criança que poderia gostar dele e é o Firmo. E ele continua a refletir aqui, ó. Quando acabou de acender o cigarro, a ideia voltou. E se ele não matasse Firmo e se dissesse que errou o tiro? Repara que aqui está a ideia central já de que ele vai errar o tiro, tá? Vamos passar aí. Vamos aí à reflexão então do Damião, uma reflexão bonita, bem montada, ó. A mata inteira ri dele, a mata toda grita aquelas palavras, a mata toda aperta o seu coração, dança na sua cabeça. Na frente de Dona Teresa, não é ela toda, é só o rosto. Isso é bruxaria, é praga que rogaram no negro. Damião sabe bem o que eles querem. Querem que ele não mate o Firmo. Dona Teresa está pedindo, o que é que ele pode fazer? Senhor Badaró é um homem direito, Dona Teresa tem um rosto branco. Está chorando, mas quem é? É Dona Teresa com seu rosto no chão? Ou é o negro Damião? Está chorando, dói mais que talho de facão que brasa chiando na carne do negro. Prenderam seus braços, não pode matar. Prenderam seu coração, ele tem de matar. Damião sentou no chão e chora mansamente como uma criança castigada. O ruído de um burro trotando aumenta na estrada. Vem mais perto, cada vez mais perto, sob o luar aparece o vulto de Firmo. O negro Damião sacode seu corpo, se levanta, um nó na garganta, suas mãos tremem na repetição. A mata gira em torno, Firmo se aproxima. Bom, nessa reflexão do Damião, a gente fica sabendo que ele ficou num caminho onde o Firmo seria a mais provável do Firmo passar e o Viriato ficou no outro. E aí, pela primeira vez, o Firmo não. Desculpa, o Damião não quer fazer aposta nenhuma para matar e tal, ele está com a cabeça totalmente mudada realmente. Passar aqui. Bom, aqui vemos um pouco da vida da Esther, que é a mulher do Coronel Horácio. Ela estudou no bom colégio, ela sabe francês, cuida de figurino, sabe música, toca piano. E tudo nela, na verdade, é um contraste com aquela terra violenta ali do Cacau onde ela mora. Então, tudo para ela é uma fuga, mas ela tem a ideia de que o Coronel Horácio é imortal, que o Coronel Horácio é um cara terrível. E ela acaba se lembrando da Lúcia, que era a antiga colega dela de colégio, que hoje mora em Paris, bem casada, casada com o Dr. Alfredo. E enquanto isso, o que ela acaba vendo? Ela acaba vendo o Virgílio, que é na verdade aí o advogado jovem, brilhante, contratado pelo Coronel Horácio para botar as matas no nome dele. Ela vê o Virgílio como se fosse um lorde, um homem diferente ali, né? Bom em discursos e tal, intelectual. E o Virgílio, como eu falei, ele é o advogado contratado para regularizar essa medição e os documentos da posse das terras de Sequeiro Grande no nome do Horácio. E então todos estão ali, né? Quem está ali? O Horácio, o Virgílio, a Esther e o Maneca Dantas. Enquanto está o Horácio e o Maneca Dantas ali conversando, enfim, o Virgílio volta os olhos para a Esther e começa a puxar um papo. E a conversa vai sobre literatura. A Esther diz para o Virgílio, ó, eu gosto de Jorge Onet, esclareceu Esther. Chorei quando vi o Grande Industrial. Bom, aí o Virgílio, né, lembrando do enredo, em que uma mulher, a Clara, acaba traindo o marido, ela pergunta, né, ele pergunta assim, porque ele encontrou algo de biográfico? Gostou dessa obra porque encontrou algo de biográfico? A Esther pensa um pouquinho, né, antes de responder e tal, diz, não, de jeito nenhum. E lembrar que essa obra aí, O Grande Industrial, que é citada no livro Terras do Sem Fim, ela é citada também na música Mamãe Coragem, do álbum da Tropicária ou Panis et Circenses, na música Mamãe Coragem lá, cuidem lá. Bom, aí entre eles começa a ter uma espécie de atração, tanto que o Virgílio pousa os olhos nela com doçura e com verdadeiro interesse. Ou seja, aqui nós temos já uma espécie de interesse mútuo, não é só de uma parte não. Passar.
Bom, vamos voltar para a cena lá da mata, né? Ao borde da mata, o negro Damião esperava um homem na tocaia. Ao borde da outra mata, na sala da Casa Grande, o Dr. Vigílio punha seus conhecimentos da lei a serviço da ambição dos coronéis e descobria o amor nos olhos amedrontados de Esther. Bom, enquanto isso, na fazenda Santana da Alegria, que pertence aos Badarós, o Antônio Vitor, aquele que veio com o intuito de enriquecer em um ano e voltar para os braços da Ivone, né? Ele acaba se afeiçoando ao Cacau e se afeiçoando principalmente ao Juca Badaró. Tanto que ele esquece a Ivone, vira capanga do Juca, depois ele vai até salvar a vida do Juca por 2 vezes, e agora quer o quê? Quer um romance com a Raimunda. E essa Raimunda é uma mulata, que ela é filha de uma cozinheira negra, e tem boatos de que era filha do Marcelino Badaró, já morto na narrativa, né, que era o pai do senhor e do Juca. Então essa Raimunda ela foi criada como se fosse uma irmã de criação assim da dona Ana. E aí ela é meio que protegida ali dentro. Bom, na fazenda do Horácio, o Horácio e a Esther foram dormir e o Virgílio fica no quarto à frente. E aí o Horácio diz que vai usar a Esther, enfim, vai transar com ela, né? E a Esther tá assim, ó, quentíssima com o Horácio. Mas por quê? Porque ela tá pensando no Virgílio. Horácio está por cima dela. Virgílio é aquele por quem ela esperou desde os dias longínquos de colégio. Horácio nunca a encontrara Esther assim. Bom, depois do... A gente fica sabendo, claro, que o Damião ele acaba errando o tiro. E esse erro de tiro vai gerar consequências, claro, a gente tem que cuidar o caminho percorrido pelo Damião, o caminho que vai acontecer na Casa Grande do Badaró e do Horácio também, né? Bom, aí, depois do tiro errado, vem o Maneca Dantas, ele surge com o Firmo e dá notícia da tocaia, ele vai até a casa do Coronel Horácio. O Firmo diz, né? Damião errou. Parece que estava bêbado. Saiu correndo pela estrada como um doido. Aí o Horácio rapidamente já pensa no porquê da tocaia, né? Essa mata do Sequeiro Grande é terra boa para cacau. É a melhor de toda a zona. Nunca ninguém entrou nela para plantar. Só quem vive lá é um maluco, metido a curandeiro, que na verdade a gente já vai saber quem é o Negro Jeremias. Do lado de cá estou eu com minha propriedade, diz o Horácio. Já meti o dente na mata por esse lado. Do lado de lá estão os Badaró com a fazenda deles. Eles também já meteram o dente na mata. E quem tiver ela a mata é o homem mais rico dessas terras de Ilhéus. E lembrar aí, né, que apesar da roça do Firmo ser uma roça pequena, ela está ao lado da roça dos Badarós e tem uma posição privilegiada para a entrada. E agora o Firmo não quis vendê-la, né, e por isso essa cassação a ele. Bom, enquanto o assunto é guerra, morte, tocaia, a Esther acaba olhando para o Virgílio, já apaixonadíssima, né, e pede para ele, ó, me leve daqui, para muito longe, para essas terras que não sejam terras do cacau. Bom, agora vamos lá para a Casa Grande dos Badaró. Aqui tem uma cena bem irônica, né, que agora a dona Ana que é responsável pela leitura da Bíblia. Porque sempre foi um costume do senhor, desde a morte da dona Lídia, que era a esposa dele. O senhor sempre pediu para a dona Lídia ler uma parte da Bíblia, assim, aleatoriamente, abrir a Bíblia e ler. E só que aqui cabe a grande ironia, né? O senhor interpreta a sua maneira, ou seja, ele toma as decisões pessoais baseadas na Bíblia. Até tem uma lenda que corre ali, enfim, né? Que um dia ele estava numa casa de prostituição e acabou pedindo para uma prostituta ler um trecho da Bíblia. Então, esses boatos que correm em torno da figura do senhor Badaró. E aí, então, a dona Ana vai ler um trecho de Josué, que diz assim, ó. Tomou, pois, Josué toda a terra das montanhas e do meio-dia, e a terra de Gozém, e a planície, e o distrito ocidental, e o nome de Israel, e as suas campinas. Aí o que acontece? O senhor já interpreta que esse trecho da Bíblia é algo referente à tomada das matas e é algo positivo, já que a Bíblia sugere isso, segundo a interpretação pessoal dele, né? Enquanto a dona Ana vai desconfiando desse murmurinho aí de guerra, prevendo já que é guerra, isso para a felicidade dela, né? Já que ela gosta disso aí, das coisas do cacau e tal. Já a Olga, a mulher do Juca, ela fica totalmente indiferente, né? Totalmente diferente da dona Ana, né? Ela quer fugir desse mundo. Ela vai dizer, ó, vamos começar de novo os barulhos. Se é assim, vou para Ilhéus. Não me dou com essa vida de matar gente.
Bom, aí na casa dos Badaró chega o Viriato, que é o parceiro do Firmo. Ele acaba dando notícia do erro do Damião. O senhor acaba vendo, né, que agora é a guerra que sim que está prestes a começar, né? Agora não tem mais jeito. É melhor começar antes que o Horácio comece, porque vai ser guerra de verdade. Lê mais, Dona Ana, né? Lê mais um trecho da Bíblia. E para piorar a ironia aqui, né? O trecho lido é: Não terás misericórdia com ele, mas far-lhe-ás pagar vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ou seja, aqui para o senhor a guerra está ratificada pela Bíblia, digamos assim, né? Ou seja, é fazer olho por olho, dente por dente. Bom, aí outra cena bonita dentro do livro Terras do Sem Fim é que acaba todas as casas, assim, digamos, acendendo suas luzes, né? Luzes na casa dos Badarós, luzes na casa de Horácio, luzes na fazenda das Baraúnas do Teodoro, luzes na casa dos trabalhadores em geral, luzes na casa de Firmo, ou seja, a notícia da tocaia acaba se espalhando, né? Bom, vamos agora para um personagem importantíssimo dentro do livro, o feiticeiro Jeremias. Quem é ele? Ele era um escravo fugido de um engenho e que acabou entrando na mata do Sequeiro Grande, de lá não saiu mais. Aí veio o capitão do mato, não achou ele e tal. E o tempo vai passando, veio a abolição da escravatura em 1888. Ou seja, o Jeremias já é livre e ele pode sair das matas, mas ele prefere ficar morando ali dentro. Então ele é tipicamente a miscigenação, né? Porque ele trabalhava brancos, ele entoa seus deuses africanos, ele usa ervas, coisas que ele aprendeu com os índios. E ele tem hoje uma grande fama, né? Tanto é que a sua fama anda por cidades e povoados que ele nunca viu. Segue aqui. Bom, só não havia perdido o negro Jeremias a lembrança dos deuses negros que seus antepassados haviam trazido da África e que ele não quisera substituir pelos deuses católicos dos senhores de engenho. Dentro da mata vivia em companhia de Ogum, de Omolu, de Oxóssi e de Oxolufã. Com os índios havia aprendido o segredo das ervas medicinais. Ninguém é tão temido nessas terras de São Jorge dos Ilhéus como o feiticeiro Jeremias. Então ele é aquele cara que vai ser o curandeiro, feiticeiro, enfim, ele é muito respeitado ali, o Negro Jeremias. E basicamente ele é um símbolo, ele é o símbolo das matas de Sequeiro Grande de pé. Ele é um símbolo aí. Bom, aí chegou Damião, que tinha acabado de errar o tiro, né? E vai procurar o negro Jeremias. Diz ele: Pai Jeremias, eu estou perdido. Desde que Voz-me me fechou o corpo para as balas, que eu nunca perdi um tiro, nunca me meteu medo ter de derrubar um desinfeliz. Não sei como se deu, pai Jeremias, foi coisa de feitiço. Bom, aí o Damião conta que acabou errando o tiro, né, no Firmo e tal, só que ele revela que foi orientado por senhor para matar o Firmo, porque o Firmo não quis vender a roça. Aí o Jeremias, que não é bobo, né, ele é um centenário, muito experiente, ele sabe tudo o que acontece no cacau, porque tem esse leve traço também. Ele desconfia da história e vê que por trás dessa tocaia aí está, na verdade, a destruição das matas do Sequeiro Grande, porque o Firmo é um bom homem, né? Aí o Jeremias já começa a ficar muito impaciente, já prevendo essa derrubada da mata de Sequeiro Grande, e começa a fazer uma profecia, uma espécie de praga. Ele vai dizer assim, ó: Agora eles vai entrar na mata, mas antes vai morrer homem e mulher. Cada pé de pau que eles derrube vai ser um homem derrubado. E aí a principal, ó, cuidem. Cada filho vai plantar seu cacaueiro em riba do sangue do próprio pai. Ou seja, isto aqui, essa profecia dele vai ser uma profecia que vai dar certo depois, né? Cada filho vai plantar seu cacaueiro em riba do sangue do pai. É aquela profecia, digamos, né, que vai ser retomada no subtítulo, tá? Ou seja, a terra adubada com sangue, e depois a gente vai retomar também. Bom, e nessa mesma cena, né, o corpo já do centenário Jeremias, enfim, foi cedendo, os olhos deles acabaram cegando e ele acaba falecendo nessa mesma cena aí, tá? Então lembrar, né, Jeremias, antes de mais nada, ele é um símbolo, o símbolo da mata de Sequeiro Grande de pé. Agora ele já morto, né, já sabemos que a mata aí vai ser destruída para plantarem, né? Passar. Bom, o próximo capítulo se chama Gestação de Cidades. E aí a gente vê um trabalhador morrer de febre tifoide lá na fazenda do Teodoro das Baraúnas. E ele acaba sendo levado por dois homens, né, à casa de suas três filhas. Só que qual é o detalhe? As três filhas hoje são prostitutas.
E aí eles querem, na verdade, levar o cara para uma espécie de bênção e para fazer um enterro. E aí nós temos uma linguagem muito poética para contar a história triste das três irmãs que viraram prostitutas, né? Trechinho aqui, ó. Era uma vez três irmãs, Maria, Lúcia e Violeta, unidas nas correrias, unidas nas gargalhadas. Lúcia das negras tranças, Violeta dos olhos mortos, Maria a mais moça das três. Era uma vez três irmãs unidas no seu destino. Aí um rápido resumo, né? Veio o patrão e acabou levando a Lúcia, só que depois o patrão acaba abandonando a Lúcia. A Violeta veio o feitor e levou a Violeta, e depois também acaba abandonando. Já Maria veio o Pedro, né, que foi um trabalhador da fazenda e tal, né, já que o patrão não quis ela, nem o feitor, aí veio o Pedro, um trabalhador, a Maria com seu amor. Mas depois o Pedro acaba falecendo. E aí as três, digamos, estão agora sem ninguém. Tornam-se prostitutas. Era uma vez três irmãs. Cadê as tranças de Lúcia, os seios de Violeta? Cadê o amor de Maria? Era uma vez três irmãs numa casa de putas pobres, unidas no sofrimento, unidas no desespero. Maria, Lúcia, Violeta, unidas no seu destino. Bom, aí os dois homens levam, né, o morto, o pai dessas três prostitutas, até esse prostíbulo aí. Aí tem uma mulher que atende lá, enfim. Ela até toma um susto a ver o cara morto. Ela diz até ironicamente que já dormiu com ele. E essa mesma mulher que diz que já dormiu com esse cara que vai dar os 20 mil réis, aí outra ironia, né, para trazer o Frei Bento. O Frei cobra para fazer bênção, enfim, né? E enquanto eles estão ali tomando um cafezinho, aquela coisa bem pobre, começam já os boatos sobre a guerra. Aí vai dizer um ali, ó, jagunço agora vai valer ouro. Se começar os barulho, quem tiver pontaria vai enricar, pode botar roça. Um diz assim, eu tô apostando nos Badaró, disse Juquinha. Eles estão por cima na política. De novo reprisar quem é que está por cima na política? Badaró, até os 44 do segundo tempo, tá? Vão ganhar com certeza, senhor e Juca são dois machos. Aí o outro diz, ninguém pode com o coronel Horácio. E aí acontece que Ferradas era de Horácio, mandava ele e mais ninguém. Então apesar assim de os Badaró estarem por cima na política, o pessoal dos Badaró tentou até dominar nesse lugar chamado Ferradas, onde Horácio manda, mas não conseguiram ter sucesso, né? Tanto que um dia o Juca Badaró ele deixou para delegado um tal de Vicente Garangal para tentar baixar a bolinha do Horácio. Só que o Horácio, enfim, né, mostra bem o poder dele. Ele vai lá, ele e os seus homens, e matam esse Vicente Garangal aí, ó. Arrancaram a pele do peito desse Vicente Garangal, as orelhas e os ovos e mandaram tudo de presente ao prefeito de Ilhéus, né? Ou seja, quem manda aí em Ferradas mesmo é o Horácio, não tem quem consiga com ele. Ficamos sabendo também que há uma rixa entre o Frei Bento e a médium Eufrosina, que vai tendo mais público do que o Frei aí, tá? Também surge o Dr. Gessé, que vai ser caracterizado como fofoqueiro e covarde, aliás, o único cagão respeitado ali. Ele é cagão e é respeitado mesmo assim, tá? Ele mexe com as coisas mais culturais, tem um grupo escolar, enfim, depois a gente vai ficar vendo um pouco dele. Passar aí. Bom, aí o Virgílio e a Margot começam a ter atritos, até porque o Virgílio já está com a cabeça virada para Esther e tal, né? E aí tem a Tesoura de Paris, que na verdade é uma alfaiataria, e é ali que se juntam os maiores fofoqueiros do local. Então, quer saber alguma coisa, uma notícia nova? Vai para essa Tesoura de Paris ali. E o Tônico Borges, né, que é o dono, ele conta ao Dr. Gessé, que é um médico em Tabocas também, que é vereador em Ilhéus, e ele conta para ele a medição da mata feita pelo Virgílio. Porque na verdade o que aconteceu? O Virgílio, ele pega uma medição antiga e faz um cachiche botando essa roça no nome do Coronel Horácio e outras pessoas ligadas ao Coronel Horácio. E aí agora o Tônico Borges acaba dando essa notícia ao Dr. Gessé. E o Dr. Gessé, nesse primeiro momento, ele está do lado dos Badaró. E ele acaba levando essa notícia da medição falsa até os Badaró. E aí o Dr. Gessé, que é o cagão, que gosta de teatro e tal, tem um grupo escolar. E bem nesse dia agora, vai ter um dia que eles estão comemorando o dia da árvore. Aí o Virgílio vai explicar o cachiche, né? Ele vai dizer assim, olha, ele, né, o Virgílio diz assim, ó, pus a mata em nome do Horácio e de outros.
Diz Virgílio: "Para que eu sou advogado, doutor? A mata já está registrada, com medição e tudo, no cartório de Venâncio como propriedade do coronel Horácio, de Brás, de Maneca Dantas, da viúva Merenda, do Firmo, do Jarde", e levantou a voz, "do doutor Jessé Freitas". Bom, essa medição aí não é bem vista pelos Badaró. Aí o Juca Badaró e o Antônio Vitor vão passar em frente ao armazém do Horácio, atiram para cima. Na verdade, para mostrar que a guerra está assim começando a partir de agora, a grande guerra entre os Badaró e os Horácio. Bom, aí enquanto o grupo escolar está se apresentando, e esse grupo é liderado pelo Dr. Gessé, depois de eles tocarem o hino nacional, surge o terrível coronel Teodoro das Baraunas e pergunta o que está havendo ali, né? Aí o Dr. Gessé explica que era um plantio de um cacau. Aí o coronel Teodoro das Baraunas diz que vai molhar o cacaueiro. Diz ele: "Agora vou orvalhar ele", riu Teodoro. E de cima mesmo do cavalo, abriu a braguilha, puxou o sexo, urinou em cima do cacaueiro. O pior ainda é que ele vai balançar o sexo, né, o pênis, e vai respingar urina em alguns ali. Daí ele, o Teodoro e mais 12 cabras vão até o cartório, onde tinha a medição, o documento em nome do Horácio, e tocam fogo no cartório. Ou seja, né, a partir de agora as matas elas não pertencem mais a ninguém, porque houve uma espécie de queima de arquivo, digamos assim. Bom, o próximo capítulo se chama O Mar. A gente fica sabendo que existem jornais opositores, enfim, eles vão se xingando e tal, um detonando Horácio, outro detonando os Badaró, e a guerra definitivamente tinha começado. E agora que ninguém tem as matas no seu nome, o Juca Badaró trata de tentar medir ela com urgência. E para isso ele contrata quem? O esperto João Magalhães. Mesmo o João Magalhães não sendo engenheiro agrônomo, o Juca quer que ele meça as terras, enfim, né? E o João Magalhães ele cobra muito caro. O Juca acaba pechinchando um pouco e tal, mas acabam acertando ainda um valor alto. E o que pensa o João Magalhães? Bom, no momento que eles descobrirem a minha farsa, que eu não sou isso e tal, eu já vou estar longe de Ilhéus. Ou seja, nestas terras do cacau, eu, João Magalhães, serei rico com certeza, diz ele, né? Bom, os Badarós estavam por cima na política. De novo, reiterando aí, ó, estavam por cima na política. Todas as possibilidades de ganhar a luta eram deles. E se eles ganhassem, a propriedade da mata de Sequeiro Grande nunca seria discutida. E mesmo que viessem a saber que a medição era ilegal, feita por um charlatão como João Magalhães, ele já estaria longe, gozando noutras terras o dinheiro recebido. Valia a pena arriscar. De novo, né, nós temos a ideia do João Magalhães, que com a sua esperteza, né, ele vai sempre pensar que daquela terra do cacau vai sair rico sim. Bom, no meio do caminho, nós temos aí a briga do Virgílio com a Margot. Por quê? Porque o Virgílio está se encontrando às escondidas com a Esther. Então ele não está nem aí para Margot. E a Margot agora é aquela amante que foi, digamos assim, escanteada pelo, né, namoradinho. Passar. Bom, aí vocês têm quem? Vocês têm aí o João Magalhães apresentando a Margot pro Juca Badaró, já que a Margot agora tá meio decepcionada e tal, né? E a Margot vira amante do Juca. O Juca é casado com a Olga, ele vira amante agora, né? Também aqui os dois jornais ainda se confrontando, né? A Folha de Ilhéus, que pertence ao Horácio, enfim, o pessoal do Horácio, que por tabela vai detonar os Badaró. E o Comércio, que é um jornal dos Badaró e que acaba detonando o Horácio. Ou seja, cada jornal aí dividido, né? Inclinado a um grande coronel. Aí nós temos o João Magalhães, ele passa 15 dias na mata de Sequeiro Grande, medindo, entre aspas, né, as matas, porque na verdade ele só vai assinar documentos, enfim, né? O trabalho pesado é mais com os peões. E aí no meio do caminho, o João Magalhães não pensa mais em ir embora de Ilhéus, porque ele vai ter agora interesse por Dona Ana. Até vai, enfim, né, aquela coisa de paquerar em festa e tal. Enquanto isso, as casas exportadoras vão se curvando frente aos coronéis num primeiro momento e tal, né? Depois sim que elas acabam até decidindo o valor a ser pago, mas no primeiro momento elas se curvam os coronéis. E aí nessa festa de São Jorge é um momento irônico, por quê? Porque é exatamente nas festas em que o senhor Badaró e o Horácio eles se encontram unidos. Aqui é uma espécie assim, de acordo de cavalheiros, porque quando há festas religiosas eles acabam um do lado do outro, enfim, uma pausa, né, temporária na guerra. E na cidade a fofoca comendo solta, né, sobre o Virgílio e sobre a Esther. Passar. Aí entramos no capítulo violento chamado A Luta. Temos um salto temporal. Legal essa cena aqui que
Jorge Amado vai bolar um salto temporal em que a gente fica sabendo que alguns cegos violeiros eles acabam cantando essa terra adubada com sangue. Porque a guerra foi tão violenta, mas tão violenta, que ficou marcada até nas canções, nos versinhos, entoadas nas violas e tal, né? Foi uma guerra clássica sobre esse cacau aí. Aí o senhor Badaró vai contratar mais capangas, ele já tinha o Viriato. O Damião, a pergunta é, Damião, acalme. Contrata também o Telmo e contrata o Costinha. Aí a gente faz o quê, ó? Já o Damião, o que aconteceu com ele? Essa é a pergunta, né? O Damião, ele anda louco pelas estradas do Cacau chorando. E detalhe, ninguém mata o Damião, tá? O Damião, então, vai levando a praga do nego Jeremias de fazenda em fazenda, meio louco, choroso, né? Aí nós temos no meio do caminho uma emboscada. O cavalo do senhor é atingido pelos jagunços do Horácio e os Badaró ficam indignados, porque, pô, estão indo direto nos grandes, não nos pequenos, nos grandes direto no senhor. E o senhor vem com cada vez mais a ideia de agressividade, morte, de violência, né? Diz assim: a luz de uma vela, que a saudade de mãos piedosas havia acendido, iluminava uma cruz recente na estrada, ou seja, um morto. Senhor Badaró pensou que se fossem iluminar todas as cruzes que iam se levantar de agora em diante, as estradas da terra de Cacau ficariam mais iluminadas que mesmo as ruas de Ilhéus. Passar. Bom, aí os capangas do senhor acabam matando os irmãos Merenda. Eles entram pela fazenda do Firmo, que só não morreu porque não estava lá, né? E na roça do Brás. Já o Horácio, como uma espécie de vingança, manda buscar jagunços de fama, as armas eram vendidas. E agora, cuidem Damião. A praga do nego Jeremias era distribuída, naquele tempo das lutas, pelas estradas de fazenda em fazenda na voz do nego Damião, magro e sujo, doido, manso, choramingando pelos caminhos do Cacau. Bom, aí tem uma cena em que o Virgílio, ele vai junto com o Maneca Dantas, eles vão para um barzinho. E aí o Virgílio, ele dança com a Margot, apesar de não ter mais nenhum interesse nela. Mas aí apitam pro Juca Badaró, já que o Juca é o amante, né, da Margot agora. E o Juca vem indignado, chega e tira a Margot dos braços do Virgílio. E quando tá passando, enfim, né, com ela, com a Margot, próxima do Virgílio, ele fala alto para humilhar o Virgílio, né? E humilhar também a Margot. Vou lhe ensinar a respeitar macho, sua puta mal acostumada. Parece que é a primeira vez que vive com um homem. Ou seja, ele está tentando atingir também o Virgílio. Passar. Bom, daí esse tumulto, ele chega até os ouvidos do Coronel Horácio. E o Coronel Horácio já convida o Virgílio para ir até a casa dele, né? E o Virgílio, ele fica desconfiado, ele acha que o coronel pode ter descoberto aí algo sobre a Esther. Mas na verdade é sobre o Juca mesmo, o caso com o Juca. Aí enquanto o Virgílio tá lá, a Esther tá num canto, tá meio triste. Na verdade, ela tá enciumada, né, por saber que o Virgílio dançou com a Margot. Aí o Horácio vem e diz pro Virgílio: olha, o Juca Badaró anda espalhando para todo mundo que tirou a Margot dos teus braços. Olha ali, ó. Juca Badaró anda dizendo a Deus e ao mundo que arrancou uma mulher dos braços do senhor, que lhe insultou e o senhor não reagiu. Que o senhor me desculpe. Repetir é um cagão. Aí o Virgílio acaba comentando que não é nada sério e tal, mas o Horácio diz que não é assim que se fazem as coisas, né? Na verdade, ali na terra do Cacau. E o Virgílio pergunta: tá, mas o que eu faço? E o Horácio diz: olha, eu já tô querendo há tempos liquidar o Juca, e eu tenho um matador pronto ali para liquidar o Juca, basta uma ordem. Só que essa ordem tem que vir de ti, Virgílio. Aí o Virgílio não entende bem esses trâmites, né? Não é ele que vai matar, é outro. E aí vai ficar subentendido, ó. Naquela terra, mandar matar também era coragem. Aí nós temos o começo da tocaia no Juca, que só não dá certo porque o Antônio Vitor acaba salvando a vida do Juca Badaró, por 2 vezes, aliás, né? Mas eles acabam pegando o cara que atirou, enfim, e sabem que foi a mando do Horácio e Virgílio. No meio do caminho, vocês têm aí pedidos de casamento. O Antônio Vitor acaba pedindo em casamento a mulata Raimunda. Quem faz esse trâmite aí todo o Juca, pedindo a concessão, digamos assim, para o senhor Badaró, né? E o João Magalhães acaba pedindo a dona Ana. O senhor Badaró libera tudo e tal, mas para a filha tem um detalhe. Ele vai dizer, ó: quem casar com dona Ana tem que levar o nome dela, ou seja, Badaró. É ao contrário de todo mundo que o homem dá o nome à mulher.
quem casar com Dona Ana tem que virar um badaró. Bom, o João Magalhães aceita, não tem problema nenhum, né? Só que agora muda o foco que ele tinha de enriquecer e sair dali de Ilhéus. Agora parece que o visgo do cacau também atrai ele aqui. Passar. Bom, a gente tem ainda os badarós em vantagem. Aí o Teodoro das Baraúnas, ele é um incendiário, né? Já tocou fogo no cartório, agora toca fogo na roça do José da Ribeira. Enquanto a guerra ainda continua, nós temos uma cena aqui conhecida, que é a cena em que o Horácio vai cair doente, porque ele pegou febre tifoide. E aí, claro, já tem aquelas notícias que de repente ele morra, e a Esther, mesmo traindo o coronel, ela é uma esposa dedicadíssima, fica ali que 24 horas com ele, zelosa e tal. E o Horácio, enfim, né, acaba se recuperando de uma forma inesperada, e a doença acaba caindo na Esther. Aí quem vai se desesperar é o Virgílio, que tenta até entrar escondido, dar um beijo nela, enfim, tá muito mal o Virgílio. E fica pior ainda quando a Esther acaba morrendo, ou seja, quem morre é a Esther, não o Coronel Horácio. Enfim, né, para a tristeza total do Virgílio, que estava totalmente apaixonado por ela. Bom, nós temos os casamentos que vão ocorrer, realmente, João Magalhães e Dona Ana, e a Raimunda com Antônio Vitor. E depois vem a morte do Juca. O Juca ele é atingido pelas costas, acaba morrendo 3 dias depois e tal, e quem matou, né, quem atirou foi um capanga do Horácio. E o Juca ainda antes de morrer pede para Dona Ana botar o nome do filho, se ela tiver filho com o João Magalhães, de Juca. Bom, como sabem que foi a mando do Horácio, o Virgílio ele habilmente consegue que o Horácio não tenha essa prisão preventiva, e sim que vá a julgamento. E nesse meio tempo aí, por 2 vezes o Horácio acabou escapando da morte. E curioso, né? Um dos que tentou matar o Horácio era exatamente aquele pai do velho pai do Joaquim. Um que aparece assim no navio lá no começo, lá, né? Se vocês lembrarem, lá no começo, ele aparece rapidamente no primeiro capítulo, que não vai para enriquecer, ele vai apenas para tentar a vingança no Horácio, ele acaba morrendo também. Bom, agora, fator importantíssimo do livro. Até aqui, os badaróis estão por cima na política, mas cuidar agora, muda radicalmente. O governo da Bahia é destituído e a balança muda. Agora Horácio era governo, sim, o Badaró estava na oposição. Então isso aqui é importante para compreender o livro, porque agora o Horácio vai surgir como o grande vencedor da história. Vou passar aqui. Bom, enquanto isso, é guerra, né? E a guerra vai consumindo cartórios. O senhor teve que vender seu cacau a preços miseráveis para outra casa exportadora, já vendendo, enfim, plantações à frente. Isso já é uma aproximação, uma espécie de ideia de derrota próxima. E aí, para fechar essa derrota, digamos, né, dos Badaró, o Horácio acaba cercando a Casa Grande dos Badaró, o que vai acabar marcando o fim da guerra. O cerco da Casa Grande dos Badaró foi o fim da luta pela posse das terras de Sequeiro Grande. E aí vamos ao destino de alguns, né? O Teodoro das Baraúnas, ele acaba fugindo para o Espírito Santo, o senhor é ferido, a Olga, a Dona Ana e a Raimunda acabam fugindo, o João Magalhães e o Antônio Vitor, eles resistem, mas acabam fugindo também. Só que assim, ó, Dona Ana, a Raimunda e a Olga fogem em tese, porque na verdade ainda tem uma pessoa escondida. Quem é que está resistindo sozinha ali? A Dona Ana, que voltou e resiste, né? E Horácio, inclusive, vai dizer para não matá-la, porque não mata mulheres. Vou passar aqui. Vai embora, moça, eu não mato mulher. E aí um murmurou, diabo de mulher corajosa essa Dona Ana aí. Dona Ana tomou de um dos cavalos que estavam arreados, olhou mais uma vez a casa grande, montou, esporou o animal e partiu na noite sem lua e sem estrelas. Bom, daí nós vemos o que, né? Vemos que começa esse processo de derrubada mesmo de Sequeiro Grande, ela vai sendo derrubada, muitas queimadas, roças incendiadas em tudo quanto é lugar. Eles acabam encontrando até os ossos do Jeremias, né? O feiticeiro Jeremias. Aí nós temos o julgamento do Horácio pelo júri de Ilhéus. Os Badarós levariam muitos anos a reconstruir uma parte daquilo que fora sua grande fortuna. Já não eram mais adversários para Horácio. Bom, aí, ó, não sei se vocês podem perguntar, pode ser até uma questão de modéstia do autor e tal, né? Mas assim, ó, o sorteio dos jurados no julgamento do Horácio é feito por um menino que vai assistir fascinado a todo o julgamento. E dá a entender que esse menino é o próprio Jorge Amado, tá? Aqui, ó, aqui tá a cena. Passar. O menino, que anos depois iria escrever as histórias dessa terra,
foi chamado por Meirinho para sacar da urna o nome dos cidadãos que iriam constituir o conselho de sentença. Um menino que anos depois iria escrever as histórias dessa terra. Ou seja, quem é que trabalhou as histórias dessa terra, da terra do cacau, a violência e tal, foi Jorge Amado. Bom, aí o Horácio, né, ironicamente, ele diz que vai assistir ao julgamento de pé, porque ele não senta em cadeira de criminosos. E ele acaba sendo absolvido por unanimidade de votos. E agora ele tem o direito exclusivo, né, de posse sobre as matas de Sequeiro Grande. E aí, claro, marca de novo, definitivamente, a derrota dos Badaró. Tá? Aí nós temos o destino de alguns. O Teodoro das Baraúnas foi indiciado pelo incêndio no cartório, ou seja, indiciado por ser um incendiário, digamos assim, e a retomar lá cuidar o Curtiço, porque o Curtiço também tem uma incendiária que é a Paula a Bruxa. Já o senhor Badaró e o João Magalhães, eles foram indiciados por registro ilegal de propriedade. Passar. E aí nós temos o capítulo final, que é o Progresso. E aí, meses depois, o Horácio vai até a casa do Maneca Dantas e diz para o amigo assim, olha, eu achei algumas cartas e tal, e acaba revelando. A Esther era amante do Virgílio. Então, assim, uma cena forte agora, né? Porque é o coronel descobrindo a traição. E o Maneca Dantas, ele vai acabar dizendo, olha, eu sabia, faz tempo, mas nessas coisas, meu amigo, não vale a pena a gente se meter. Aí o Horácio acaba finalizando, olha, eu vou mandar liquidar ele. Aí o Maneca Dantas, ele se apressa, né, chama o Virgílio, e ele está tentando fazer de tudo para que o Virgílio não vá pela estrada de ferradas, ou seja, para poupar a vida do amigo. E ele chega para o Virgílio e diz, ó, Virgílio, eu ouvi boatos de que o senhor Badaró mandou te tocaiar só para se vingar do Juca. E o Virgílio não acredita muito e tal, né? Não, mas não é bem assim. Por que ele vai me tocaiar na estrada de ferradas, por exemplo, que pertence ao Horácio? Aí o Maneca acaba revelando, ó, tá, não é isso aí. O Horácio descobriu a traição, tocou a Esther e mandou te liquidar. E pro Virgílio, cuidar que o Virgílio representa o sonho romântico, né? O Virgílio morrer não importa. O triste é viver sem a Esther. Aí ele vai dizer, você é um homem bom, Maneca Dantas. É curioso como vocês podem fazer tanta desgraça e, apesar disso, ainda serem homens bons. Bom, aí é uma das partes lindas do livro, né? Porque o Virgílio não tem medo nenhum de morrer. Aí ele vai acabar se tocando para a estrada de ferradas, mesmo sabendo que ele vai morrer nessa noite. E ele vai se tocar para essa estrada sonhando um sonho romântico, né? Em que quem é que está na garupa dele? Do cavalo é exatamente a Esther. E eles vão junto para onde? Para aquelas terras, enfim, que até ela queria, né? Longe daquelas terras violentas do cacau, para outras terras que não sejam aquelas terras do cacau. Então aqui, realmente uma das partes mais bonitas do livro, né? Ele sabe que vai ser tocaiado, mas para ele pouco importa. Importa sim estar do lado, mesmo que seja em sonho, com a sua amada Esther. É como uma marcha nupcial. Nunca ninguém saberá que o último verso daquela história seria escrito nessa noite, na estrada de ferradas. Que importa a morte? Um tiro no peito, uma cruz na estrada, uma vela acendida por Maneca Dantas, se Esther vai com ele na garupa do seu cavalo negro para outras terras que não sejam essas do cacau, a música o acompanha como uma marcha nupcial, uma história de espantar. Enfim, passar aqui. Aí nós estamos chegando já no finalzinho do livro. Lembrar que o Horácio já aparece por cima aí. E aí chegava, ó, primeiro o Bispo Aireus, nascia Estrada de Ferro, nascia Assassino, nascia Caxixe, nascia Palacete, Cabaré, Colégio, Teatro. Aí nós temos um decreto que vai acabar criando o município de Itabuna, Estabocas, né? Detalhe, Itabuna onde o Jorge Amado nasceu. Acaba desmembrando de Ilhéus. E aí nós temos na cena aparecendo o Horácio por cima, o Maneca Dantas, o senhor Badaró meio cocheando, a dona Ana, né, grávida aí do João Magalhães. O Dr. Gessé vai acabar indo para a Câmara Federal como deputado do governo. O Horácio ele elege o Maneca Dantas para prefeito de Ilhéus. E o senhor Azevedo, que detalhe, né, o Azevedo era antes do lado dos Badaró, levava notícia e tal, agora fica do lado do Horácio e vira prefeito de Itabuna. Ou seja, o que vai fazendo o Horácio? Vai colocando todos os seus em cargos importantes, o que mostra realmente que quem ganha esse lado aí é o Horácio. Bom, aí vamos para o final
lindo, maravilhoso do nosso Terras do Sem Fim. Diz assim: 5 anos demoravam os cacaueiros a dar os primeiros frutos, mas aqueles que foram plantados sobre a terra do Sequeiro Grande enfloraram no fim do terceiro ano e produziram no quarto. Mesmo os agrônomos se espantavam do tamanho dos cocos de cacaus produzidos tão precocemente por aquelas roças. Nasciam frutos enormes, as árvores carregadas desde os troncos até os mais altos galhos. Cocos de tamanho nunca visto antes. A melhor terra do mundo para o plantio do cacau, aquela terra adubada com sangue. Aí terminamos, enfim, né, retomando o subtítulo, Terra adubada com sangue, que vai remeter exatamente às profecias do negro Jeremias, dizendo que cada filho vai plantar seu cacaueiro em riba do sangue do próprio pai. Temos essa praga, essa profecia sendo levada pelo nosso louco e agora quase uma criança chorosa, o Damião, de mata em mata, de casa em casa, de fazenda em fazenda. Né? Cada filho vai plantar seu cacaueiro em riba do sangue do próprio pai. Temos isso sendo cantado anos adiante depois, né, pelos cegos, violeiros, enfim, em forma de canções, em forma de poesia, e agora termina ainda, né, com os cacaueiros precoces aí nessa terra adubada com sangue, tá? Então, lembrar aí, né, que o nosso Terras do Sem Fim, ele é uma obra da primeira fase do Jorge Amado, porém as ações se passam no início do século XX em Ilhéus. Lembrar a narração em terceira pessoa é uma obra chamada realista, regionalista, histórica. É uma obra de exceção da primeira fase, nós não temos um mundo dividido aí, mas temos principalmente o forte mundo dos coronéis, nas duas figuras, né, do senhor Badaró, do lado dele tem um que é o Juca também, e do outro o coronel Horácio. Ok? Então, tá aí uma obra muito bem trabalhada pelo Jorge Amado sobre um romance histórico de exploração violenta do cacau. Então tá, até a próxima obra aí.